Bem-vindos ao Fitas da Vida, um podcast de show de adiar para matar saudades dos filmes das nossas vidas. Eu sou o Obé e tenho comigo a minha querida Marina e o meu querido Hugo para falar de The Town, o thriller de ação de 2010 de Ben Affleck. This is the last one. We hit pause after this. If we get jammed up, we'll hold them court on the street. Bem-vindos ao Fitas da Vida, hoje vamos falar do The Town. Ainda recentemente fizemos um podcast sobre filmes de Boston com o Good Will Hunting. 2 semanas atrás, quando este saí, não é? Yeah. Deve ser. Pois. Escrito pelo Ben Affleck e pelo Matt Damon. Este é só realizado pelo Ben Affleck, que também escreveu, com mais 2 amigos, que eu não tenho aqui o nome, só tenho do Peter Craig. Não sei qual é o nome do outro senhor. É o Aaron Stockard. Isso. Yeah, isso mesmo. Quem é que escolheu este filme? Foste Foste tu. tu. Foste tu. Ok, culpado. Eu gosto muito de filmes que tentam imitar o Michael Mann. E nas partes em que ele está a tentar imitar o Michael Mann, este filme é bastante bom. E depois nas outras partes é menos bom. Mas eu gosto mesmo muito do The Town. Principalmente por causa das cenas de ação. Gosto muito, muito do Jeremy Renner. Aqui. No geral, eu gosto muito do Jeremy Renner no geral, mas gosto especialmente aqui. Ele como Jem, ele é mesmo bom a navegar aquela linha de amigo fiel, maluco da cabeça, que pode acontecer qualquer cena a qualquer altura. Amigo fiel, amigo psicopata. Yeah, psicopata fiel, é mesmo isso. É mesmo isso. Dependendo dos vossos círculos, vocês sabem que têm amigos parecidos, que têm ali um muito ténue entre fazer qualquer cena mesmo atrasada mental, mas ao mesmo tempo, se tu tivesse sem apuros, eles faziam qualquer coisa por ti. Eu gosto bem desse elemento do filme. E gosto muito de Boston. Não sei se já partilhei isto, mas a família da minha querida esposa é de Boston toda. E eu tenho um carinho especial por filmes de Boston e por Boston em si. Sempre que passei em Boston, vejo estes filmes de Boston, que esta zona, especialmente o North End, que é onde eles fazem o assalto das freiras. Uhum. Que é aquele sítio que parece mais europeu, tem as ruas estreitinhas e tem os edifícios com... como é que se diz? Aquela cor dos tijolos, como é que se diz? Terracota. Pois é. Gosto muito dessa zona. Tem grande pizza lá. Só para quem quiser. Quem quiser ir no Boston e comer pizza. É fixe. Gosto muito da cena da amizade neste filme. Gosto menos do romance. O romance é um bocadinho podre. E sou grande fã do John Hamm, mesmo que ele aqui esteja só a fazer um truque diferente uma versão diferente do Madman, do Don Draper. Marina, tu já confidenciaste que podes ter alguma dificuldade com este filme, portanto, Então, eu acho que por favor. deveria começar a minha intervenção com um disclaimer, que é: eu não simpatizo com o Ben Affleck. Porquê? Porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade em separar o pessoal do profissional. Ok. E eu durante esta semana estive a tentar perceber porque é que eu não simpatizo com ele. Será devido aos relacionamentos conturbados com as Jennifers? Será porque eu muitas vezes o acho um canastrão enquanto ator? Será que ele está a levar por tabela por causa das acusações de assédio sexual do irmão dele? Não sei. Ok. Não sei. O Casey Affleck tem acusações de abuso sexual? De assédio sexual, sim, a duas Não mulheres. sabia. Sim. Meu. Nós no Good Will Hunting falámos do Casey Affleck e não tinha essa informação, se não tínhamos mencionado lá. Uhum. O que eu sei é que este foi o primeiro filme realizado por ele que eu vi. Eu não vi o Argo, eu não vi nada.
Este foi o primeiro, achei ok, achei Não, entretido, realização é boa. é entretido, Ok, não mudou a minha vida. ok. Sim, eu percebo. Hugo, és tu. Hugo, Ei, espera aí, antes de falar, eu tenho que dizer vais defender, à ok. Marina. Não vou defender, vou só dizer que um ponto de partida para gostar deste filme é ver o Hit. Eu já te disse isto antes, mas tens que ver o Hit do Michael Mann. Quando vires o Hit do Michael Mann, vais ter mais carinho ainda. Vais ter mais, se gostares do Hit, porque podes não gostar também, mas se gostares do Hit, depois vais ter mais carinho por este filme. E será que não vai funcionar ao contrário? Isso também E vai. Quando este vires é o tão Hit. bom que o outro ainda é pior do que eu achava. Não. Não, 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 Eu não, acho, não, eu acho que o que vai não, acontecer é. não. Isto não é. Não estamos a jogar no mesmo campeonato. Isto é um bom filme da segunda. Yeah. Este é um bom candidato a campeão da segunda divisão, mas até Ok, das Big Leagues. tá bem. Yeah. Verei, com certeza. Hugo, força. Pá, eu estava a ver o filme e percebi porque é que tu escolheste como um dos filmes dos fitas da vida, porque isto Ok. tem bué elementos do Michael Mann e tem bué, É, tem batota. aquela cena que tu curtes bué, e que é sempre fixe de ver nos filmes, que é os assaltantes, depois com o romance amoroso ali com alguém, que depois está ali na dúvida porque ele tem que fugir e ela tem que ficar, e estás a ver, e essas coisas. Portanto, eu percebo bem de onde é que vem o amor por este filme. Eu lembrava-me deste filme porque eu lembro-me de o curtir, de vê-lo e gostar. Lembro-me de gostar bué do Jeremy Renner, um, muito mais do que o Ben Affleck, aí concordo com a Marina neste filme. Apesar de achar que o Ben Affleck no Air, por exemplo, mais recentemente tá maravilhoso, está brutal. Ela é mesmo muito boa nesse. Mas é isso, é um filme que entretém muito e, Uhum. e te deixa. E gosto, irrita-me bué o John M neste filme. Sério? Não por causa do John M, mas por causa da personagem dele. Porque eu queria que eles se salvassem, né? E o John M está ali a fazer um papel muito bom, a dar tudo para que eles não se salvem. E eu gosto bem do John M. Mas eu acho que isso é um É um props a ponto favor positivo. é um Yeah, plot positivo, porque é um se tu ponto estás a positivo. torcer pelos malvados, Yeah. é bom sinal em termos Aliás, de. eu disse há uns tempos que me emocionei quando vi, não foi desta vez, foi da outra vez, quando vi a carta com no final, com a laranjinha e Uhum. yeah, pronto, é isso. Yeah. Depois aquela imagem, aquele último plano é mesmo Michael Mann, puro e duro. Dele lá naquela casinha. Yeah, olha, isso foi uma cena que eu já confidenciei à Marina também no outro dia, quando fizemos o outro pod. É que o final deste filme é uma das coisas que eu gosto menos. Ok. É super apressado. Cena da laranjinha, depois eu já falo depois da cena da laranjinha. Mas o filme acaba com três cenas, que é o saco e a laranja, o ringue de hóquei oferecido pela mamã, com o dinheiro da mamã, do nativo da mamã, e a cena dele lá no meio do nada. E foi assim muito de repente. Eu preferia que o filme até tivesse acabado quando ele finalmente consegue caminhar e ver-se livre da polícia naquela cena final. Yeah, E e ficava perfeito, sim. ficava fixe aí. Se bem que há cenas alternativas, não sei se vocês viram que há finais e cenas alternativas deste filme. Sim. Eu vi a cena que eu nunca tinha visto, a cena alternativa do Doug a ser apanhado por aqueles miúdos que eles atacam no apartamento porque tinham chateado a Claire quando andava a passear à noite à rua. Os dominicanos. Os dominicanos. Uhum. É a versão alternativa. O Doug ainda está com o fato da polícia, vai a fugir Uhum. e os gajos apanham-no e dão-lhe um tiro, basicamente. Matou o Doug. É tipo o final do A Cidade de Deus, em que, Yeah. em que os Também era miúdos. fixe. Yeah. Eu preferi esse final, porque eu acho que o final, eu concordo com o Bé, eu acho que o final é mesmo a parte mais fraca do filme, porque o filme resvala ali para o melodrama de uma maneira que não era necessário. Yeah. Acho que Yeah. provoca ali uma emoção forçada, tenta provocar uma emoção forçada que não funciona, por um lado, por ser muito, muito apressado, Uhum. e por outro, por ser nada condizente com o resto do filme, porque mesmo
o plot romântico nunca é Uhum. melodramático. E Yeah. aquele final é muito melodramático. E eu não sei se papo, tenho que ser sincero, eu não sei se papo que bastava ele dizer-lhe que nunca matou ninguém para ela ficar ok. Então afinal estamos fixe. É porque ele diz não vais gostar das respostas que eu vou dar e depois só dá uma ou duas e está feito. E ela, Ele dá ok, pouquíssimas então está tudo respostas, bem. é verdade. Então está tudo bem. Mas se mais à frente quiserem falar sobre a construção das personagens femininas, eu estou pronta. Ok. Mas E aí, vamos. e podemos à vontade falar sobre isso, porque Também de tive facto, dificuldades com a Blake Lively, por exemplo. porque temos que admitir que até provavelmente com o Michael Mann a construção de personagens femininas não é muito forte. Não, não, foi não. Estou a lembrar da do Hit, Yeah. que é bem fácil. É bem Queres dizer fácil. alguma coisa? Podes dizer agora, Marina. Ou tens Não, numa eu categoria? guardo. Tens numa Eu categoria? guardo. Tenho. Então, o filme é realizado pelo Ben Affleck, escrito pelo Peter Craig e por esse amigo que disse há bocado que eu agora não me lembro do Aaron nome outra Stoker. vez, do Aaron Stoker. O Ben Affleck realizou também o Gone Baby Gone, o Argo, que acho que ganhou o Oscar. Ganhou? Melhor filme, sim. O Live by Night, o Air, e vai realizar em breve o Animals, que eu não sei o que é. Mas escreveu também o Good Will Hunting, que nós já fizemos aqui, e o The Last Duel, em que também entra com o Matt Damon. É um revival da junção do Good Will Hunting. Como ator, inicialmente no Dazed and Confused, que nós vamos fazer em breve. Não vamos? Pois vamos. Não vamos? Vamos ver o Dazed and Confused. Shakespeare in Love. Armageddon. Don't wanna close my eyes. Essa música depois fica na cabeça o dia todo. O Pearl Harbor. O Daredevil. O Gone Girl, que é provavelmente o que eu gosto mais do Ben Affleck. Com o também. Air, que o Air também é fixe. Em termos de ator, o Ben Affleck como ator. Quer dizer, se calhar o que eu mais gosto como ator é o Good Will Hunting. Porque aquela cena Nas obras. nas obras, eu gosto mesmo dele nessa cena. Depois foi Batman durante alguns anos no universo DC com o Zack Snyder. E tem este filme que eu já fiz referência no outro dia também, chamado The Accountant, que é um filme de ação, que tem agora o The Accountant 2 que vai sair nos cinemas, ou já saiu nos cinemas a acontecer, que é um novo franchise. É tipo um filme de ação. E ele é jeitoso nisso também. A gente tem falta de filmes de ações destes hoje em dia. Não sei se tu és o público-alvo, Marina, mas nós precisamos mais destes. Precisamos de mais estrelas de ação, como o Jason Statham está a fazer agora uma cena com o David Ayer, já tem 2 filmes seguidos em que estão a fazer, só aqueles filmes mesmo parvos em que aconteceu alguma cena a alguém e ele tem que ser o super-herói que vai arrebentar com tudo. Eu gosto desses filmes. Isto é a versão um bocadinho melhor desse tipo de filmes. Alguém quer dizer alguma coisa sobre Ben Affleck? Marina, tu já disseste, mas se quiseres podes continuar. Não. Viste alguma destas coisas? Vi o Gone Girl. Ok. E não achaste piada, ao Ben Affleck? Foi o que eu mais gostei dele. Vi o Pearl Harbor, claro. Preferia o Josh Hartnett. Prefiro até hoje. Vi Ele também Armageddon, prefere a ti, acho claro. eu. De certeza. Nem sequer há dúvidas. Vi o Armageddon, claro. É uma fita da vida. É sem dúvida. Da nossa juventude é de Armageddon é fita certeza. da vida. Mas não o achei mau no Gone Girl. Ok. É Mas tens pouco excelente filme. repertório. Tenho, porque eu não consigo separar pessoal de Ok. profissional. Mas já viste o Good Will Hunting? Não, O Bom Rebelde em português. o Bom Rebelde. Não. Mas devias ver, Marina. Quer dizer, Vou ver para ouvir o episódio. sim, devias ver no sentido em que é um filme muito mais giro e tem pouco Ben Affleck. Tem Ben Affleck na escrita, mas tem pouco Ben Affleck Sim. como principal. O Matt Damon é que é o ator principal e o Sim. Robin Williams. E o Robin Williams, sim. Jeremy Renner. Melhor ator secundário por este filme, nomeado. O outro filme nomeado como melhor ator foi o The Hurt Locker. Eu acho que foi aí que ele ficou mais conhecido. Yeah. Nos últimos anos ele tem sido bastante conhecido por fazer de Hawkeye no MCU. Entrou nos filmes todos
da Marvel. Até tem a série dele chamada Hawkeye. Entra em alguns dos Mission Impossibles. Tentaram fazer uma expansão de propriedade intelectual dos filmes do Jason Bourne, e foi o Jeremy Renner a personagem principal. O filme chama-se The Bourne Legacy, e eu gosto muito de Jeremy Renner, mas não resultou nada bem. Depois tenho aqui também que ele entra no American Hustle, no Arrival. Ele é uma das personagens principais do Arrival. Sim. Ou se calhar é uma das segundas personagens principais, porque na verdade só há uma personagem principal nesse filme. Yeah. É Amy Adams. Sim. No Wind River. Aí gostei bem desse filme. E tem uma série da Paramount Plus chamada Mayor of Kingstown, em Portugal, na Sky Showtime, em que ele é o Mayor of Kingstown. Assim, não sei se é uma prisão. Será uma prisão? Se calhar é. Mas não faço ideia. Outra cena que eu tenho aqui é que em 2023 o Jeremy Renner teve um acidente gigante. Ele foi atropelado por um limpa-neves. O quê? Uma daquelas cenas gigantes. Sim. Salvou o sobrinho de ser atropelado pelo limpa-neves. Super-herói na vida real. Jeremy Renner salvou Incrível. e mandou-se para a frente da cena para salvar o miúdo. E partiu 38 ossos. Teve um trauma torácico. Teve hospitalizado durante bastante tempo. Ele agora está a recuperar, mas ele teve mesmo uma beirinha. Foi quase. Gostava de partilhar isso, que o Jeremy Renner é um super-herói da vida real. Jeremy Renner, se nos estás a ouvir, as melhoras. Ele já Espero que fiques bem depressa. está a trabalhar outra vez, mas houve tipo um ano em que ele teve só em recuperação porque teve mesmo a beirinha. Mas com cara- Ele agora celebra um Rebirthday. Ok. Ele tem aqui fotos um bocado surreais. Yeah, Mas ele também tem uma aplicação. Sabias? Diz-me, Uma conta. aplicação. Ele tinha uma aplicação em que tu pagavas para ter aconselhamento ou dicas privadas dele para ator. E supostamente Dicas de ator? sim, mas não só, Ok. porque tu podias pagar para simplesmente receberes um vídeo dele a olhar para ti, tipo assim, estás a ver? Por isso, é bem engraçado. Ele ainda faz isso agora. Não, Aposto que ele abandonou depois de morrer. abandonou a aplicação, O que é mas que eu estou a fazer com a minha vida? até acho que foi antes, até acho que abandonou antes, mas eu fui ver vídeos da aplicação e tipo do marketing que ele fez para aquilo, pá. É surreal, mano. Surreal. Parece um sketch, fogo. Parece um sketch. Engraçado. Rebecca Hall, que eu conheci primeiro no Vicky Cristina Barcelona. Sim. Ela foi nomeada para o Globo de Ouro com essa prestação. Também me lembro dela no Prestige, do Christopher Nolan. Pois é. Entra no Frost Nixon, no Iron Man 3, e agora ultimamente tem andado no franchise do Godzilla vs. Kong. Se a perder. Toda a gente tem contas para pagar. É isso aí. Sabes porque é que eu não sabia que ela tinha estado no Prestige? Porque o Prestige tem aqui a tradução para português que é o terceiro passo. Pois. É por isso é que eu não Terceiro estava a passo. ver que filme era este. Mas é o terceiro passo que eles não conseguem. Eu acho que no filme é o terceiro passo que eles não conseguem resolver. É que o Hugh Jackman não consegue descobrir aquele terceiro passo e por isso é que ele anda a ficar maluco. Ok. Eu gostei muito dela num filme de mais ou menos de terror, de suspense, que é o The Night House. Ok. Que no Vicky Cristina Barcelona. Yeah, claro. Também gosto muito. Como é que é a tua relação com o Vicky Cristina Barcelona, Marina? Tu também, imagino que tu também tenhas dificuldades com separar a obra do artista nesta situação. Nunca mais vi filmes dele. Eu tenho uma relação muito complicada porque eu quero respeitar exatamente a tua posição, mas ao mesmo tempo o Woody Allen é um dos meus preferidos de sempre, Marina. Eu não sei como é que Mas resolve. está tudo bem, eu não te vou Eu não sei obrigar como a é que- não veres. eu Eu não sei como é apenas que resolve escolhi isto. não ver. Quando nós fizermos filmes do Woody Allen aqui, tu não vais Eu ver. vou declarar objeção de consciência. Ai, nossa. Nem sequer tenho coragem de
de sugerir, então. Tenho vergonha. Ela fez um filme, ela realizou um filme chamado Passing em 2021. E foi o único até agora que ela realizou. E eu nunca vi. Passing. John Hamm, Don Draper, durante 8 anos, no Mad Men. Uma das personagens mais icónicas de sempre da televisão. A minha série favorita. Muito bem. Já viste o Mad Men? Não, vi partes. Mas olha que devias, porque eu acho que ias mesmo gostar muito. Uhum. Não, eu Don- estou a fazer tipo, eu estou a acompanhar séries novas e tenho sempre uma antiga que estou a ver, Ok. que nunca vi. Portanto, Ok. essa Qual é que estás há a de ver chegar o agora? tempo dela. É o Oz, agora é o Oz. Ok. Oz? Oz, OZ? Oz é. Ok. Yeah. Portanto, há de chegar o tempo dessa. Vi o The Wire também. Yeah, Fizeste é muito isso. bem. E depois, o John Hamm teve aqui um período em que teve a fazer muitos filmes em que fez papéis secundários. E ainda continua. Eu acho que o John Hamm ainda não fez tipo um filme, e eu acho que ele é muito esperto em fazer isto. Um filme em que é tipo o protagonista, ou uma série em que é tipo o protagonista. Já vou lá chegar. Mas fez o Bridesmaid, fez o Baby Driver, fez o Top Gun Maverick. Entra no Fargo na temporada 5. Nós gostamos bem dele nessa série. Foi nomeado para Emmy como personagem secundária no 30 Rock, no Unbreakable Kimmy Schmidt, no The Morning Show. E agora, em 2025, no próximo mês, na verdade, vai voltar à Apple TV, o regresso como personagem principal numa série chamada Your Friends and Neighbors. Uhum. Yeah. Vi ontem o trailer. Eu vou estar lá com certeza, porque se ele for 75% do Don Draper em termos de qualidade de representação, vai ser bem da fixe. O conceito é engraçado. Não sei se viram o conceito dele de ser um executivo, ou um gajo da bolsa que fazia bué de euros, fica sem dinheiro e começa a roubar as casas dos amigos ricos. Sim. É. Ok, 2010. Eu acho que só fizemos outro filme de 2010. O Scott Pilgrim, não foi, Hugo? Yeah. Só fizemos o Scott Pilgrim. Temos em 2010 também o Inception, o Shutter Island, o Black Swan, o How to Train Your Dragon, o Incendie, do Denis Villeneuve. Vocês já viram o Incendie? Não. Ai, Marina. É muito bom. Façam-me uma lista. É muito bom. Estou sempre o que eu faço, a minha vida é fazer listas. É só o que eu faço. The Social Network, Tangled, é uma animação, Book of Eli, True Grit, dos Coen, Kick-Ass, Esquadrão Classe A, foi uma grande porcaria, o revival do Esquadrão Classe A, Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton, uma das poucas vezes que eu adormeci no cinema, se calhar não devia ter aqui na lista, peço desculpa por ter. O Blue Valentine, que é muito giro. Vocês não sabem que é o Blue Valentine. Vocês não reagiram ao meu Blue Valentine. Sei. É com a Michelle Williams. E com o Gosling, né? E com o Sim. Gosling. É muito É lindo. mesmo, é bem pesado. Mas muito lindo. Mas é muito lindo, yeah. Uhum. O The Fighter, o Machete, o Toy Story 3, que eu gosto mesmo muito. Se calhar gosto ainda mais do Toy Story 1. Não sei porque é que estou a dizer em inglês. Gostava muito de saber. O Gru Mal Disposto, que é um super sucesso de bilheteira dos filmes de animação que criou os Minions. Os Minions são uma cena estúpida no mundo da criança. O The Expendables, que é a reunião entre as nossas estrelas de ação dos anos 80 e 90. O 127 Horas, do Danny Boyle. Tem aquele com o James Franco. Ele fica preso lá na montanha. Tem uma das cenas mais arrepiantes de sempre. Podes crer. Fogo. Aquele corte de braço é uma das piores cenas de sempre para ver. É o nervo, é quando ele chega ao nervo. E faz tipo aquele som Yeah. agudo. Caraças. Ok. O que é que eu tenho mais? Tenho o Eat, Pray, Love, só porque foi muito conhecido na altura. Tenho o Unstoppable do Tony Scott. E tenho aqui um filme chamado Super, do James Gunn, que é um
uma paródia de filmes de super-heróis, que é muito giro, com o Ryan Wilson e com o Elliot Page, à altura ainda Ellen Page. 2010, Hugo, que tienes? Em 2010 ainda não estavas aí, mas Não estava aqui ontem. na Madeira, Ah. mas houve um temporal gigante que provocou 50 mortes, 600 desalojados e prejuízos avaliados em mais de 1.000 milhões de euros. Foi aquela cena que fez o desabamento das Yeah. terras. Uhum. Uhum. Eu acho que foi a partir daí que fizeram aqueles canais para drenar a água, não foi? Uhum. Ok. Eu acho que quando eu cheguei cá, houve uma tempestade que eles disseram que seria tão ou mais do que essa, mas como eles construíram essas cenas, houve danos mínimos. Ninguém se chateou. O ano do lançamento do iPad, lançamento público do Instagram e a primeira tentativa com sucesso de reter antimatéria. Não sei o que isto quer dizer, mas eu tinha aqui. Mas parece muito. Se alguém nos puder explicar nos comentários, nós agradecemos. Mas parece muito importante. É um grande passo para a ciência. Soa mesmo muito importante. O Haiti também foi o terremoto no Haiti, Ok. com 316 mil mortos, e foi também o derrame de petróleo no. Como é que se chama aquilo? No Golfo do México. Golfo do México. Não é o outro. E Não podes, já não vai ser aceito para ir fazer perguntas já dentro da Foi sala não. oval. Foi não. E foi também mais um terremoto, no Chile, onde depois tiveram que resgatar os mineiros chilenos. Yeah. Que tiveram 30 e tal horas lá embaixo, uma coisa assim. O Mourinho ganha a Champions pelo Inter, e eu sei onde é que estava quando vi este jogo. O Wikileaks revela documentos sobre a guerra no Iraque. A Dilma é eleita presidente do Brasil. A Shakira lança o Waka Waka para o Mundial. Uhul! E foi também o vulcão islandês. Bem, isto é só catástrofes naturais, digo já. É isto que eu tenho. Este 2010 foi. As minhas escolhas foram muito naturais. Okay. Desafio-te a dizeres o nome do vulcão. Pois era. Era um nome bem comprido, meu. E optou-se por dizer só o vulcão islandês. Yeah. Este filme ganhou. Estou a ver o nome dele, nem tenho coragem. Tenta, por favor. Eyjafjallajökull. Não foi nada mal. Não sei como é que se diz, portanto. Tu Pareceu-me. sabes? Eu sei. Soa-te bem. É isso. Yeah. É perfeito. O filme foi nomeado um dos 10 melhores filmes do ano para a National Board of Review. O Renner foi nomeado para o Oscar de melhor ator secundário. E o Pete Postlethwaite, que é o Fergie, que está-nos a estragar aquele gajo, esta menina menção aqui, mas pronto. Foi nomeado. Como é que se diz posthumously? Quando se diz Postumamente. Postumamente. Obrigado, Marina. Para o BAFTA de melhor ator secundário. E eu gosto muito do Fergie, do Pete Postlethwaite naquele papelzinho de ser mesmo horrível, ser uma pessoa horrível. O filme custou 37 milhões e fez 154. Não tem implicou. Siga, vamos fazer as nossas categorias? Bora. Sim. Marina, por favor, cena preferida do filme. Então, eu gostei muito da cena da perseguição policial depois do assalto, em que eles estão vestidos de freiras. Acho que a cena está muito bem coreografada, está muito bem filmada e acaba em grande com a explosão da carrinha. Acho que é uma boa sequência, está bem filmada, está bem coreografada e gostei. Foi muito entretido de ver. E estás sempre ali no fio da navalha, e isso aí acho que funciona muito bem. E gosto muito da cena na florista em que o Fergie revela a verdade sobre a mãe do Doug. Acho que está super bem escrita, é útil à história e provoca impacto não só na personagem como no público, porque até aí, ou seja, o nível de conhecimento que nós temos em relação à história do Doug, ao passado do Doug, é
o que ele sabe também, nós estamos ao Uhum. mesmo nível, ou seja, o impacto não é só para a personagem, mas também para o público, porque até aí nós acreditávamos que ela simplesmente se tinha ido embora, que o Indo à pai era vida um dela. escroque porque nunca tinha querido ir procurá-la, e acho que essa construção da revelação foi muito bem feita, e a interpretação do Fergie é brutal. Ele não tem muitas cenas, mas as cenas que tem são todas muito, muito boas. Hum. São estas as minhas duas cenas favoritas. Hugo. Eu tinha também o roubo da freira, mas depois o roubo das freiras, mas também com o momento em que eles param o jeep e está lá um polícia a olhar para eles e o polícia só desviou o olhar. Eu gostei bem disso. Gostei bem dessa cena. Gosto do silêncio que existe depois de deixarem o dinheiro na ambulância, já no Fenway Park, e antes de perceberem o que é que estava a passar. Há um silêncio brutal que eles não. Sem música, sem nada, é só mesmo o silêncio O dali Ben dentro Affleck está daquela cena. a sentir que alguma cena Está a não está sentir que fixe. alguma coisa não está bem. E a perseguição ao Jem, que eu gostei bem da morte do Jem, porque ele anteriormente tinha Incrível. dito uma quote que eu também tenho aqui, e também é sem música, que tem bom impacto, teve bom impacto por causa disso. Também a imitar a perseguição do Hit. Do banco, e até também. Eu tenho o roubo inicial antes dos créditos. Eu gosto mesmo muito, com as máscaras, com aquelas máscaras tipo caveiras ou lá o que é aquilo. Sim, sim, sim. Sim, o roubo do banco. Gosto muito do momento em que a Claire está a tentar abrir o cofre e está a tremer e o Ben Affleck dá-lhe aquele toquezinho. Calma, sem pressa, sem pressão, está tudo bem. Yeah, tá tudo bem. Gosto bem do plano em que acaba a primeira cena antes dos créditos aparecerem, que temos a Rebecca Hall de costas na praiazinha, com os pés dentro d'água. Uhum. Essa é a primeira cena que eu gosto. Depois gosto bem da cena quando o Jeremy Renner interrompe aquele romancezinho que eles estavam a ter no café. Que ele está todo borrado, porque ela já lhe disse que viu a tatuagem na parte de trás da cabeça dele. E quando ele se vai para despedir dele, ele mete assim a mão por trás para lhe agarrar a cabeça, para lhe dar um abraço e mandar lá a vida dele. No Assalto das Freiras, a única cena que eu tenho para acrescentar que vocês ainda não disseram é que quando a cena começa e eles põem as máscaras de freiras, há um slow motion de um miúdo na rua a olhar para ele, Giro. Yeah. que é bem bom. Mas está aí uma falha, por acaso. Ok, já lá vamos. Nessa precisa cena. Guarda para as falhas, por amor de Deus. Gosto mesmo muito da discussão entre o Doug e o Jem, que eles finalmente andam à porrada. Que o Doug lhe está a explicar que as cenas não estão prontas e vai dar merda. E o outro está-lhe a dizer que não podes abandonar, o que é que tu vais fazer, não nos podes deixar, blá blá blá. E depois ele diz coisas feias da irmã dele e da criança da irmã dele. A cena que tu disseste, Marina, que eu gosto bem do Fergie a contar-lhe finalmente que afinal a mãe retirou a sua própria vida. E depois eu adoro o assalto final. Adoro tudo no assalto final. Quando o Ben Affleck finalmente vai à vida dele, vê que o Jeremy Renner morre ali com muita coragem no meio da rua. Eu gostava que ele tivesse ido à vida dele e o filme tivesse acabado aí. Era incrível. Mas não acabou. Deviam ter seguido o playbook do Hit. E ter deixado o melodrama para nós. Podíamos ser nós a fantasiar o que é que tinha acontecido. Próxima categoria. Yippee Motherfucker. Melhor quote do filme. Então, eu tenho duas. A primeira é quando o Doug entra na reunião dos AA e o participante está a contar a história dele. E o participante o tipo diz, sou um explorador no Polo Norte. Fui apanhado numa tempestade uma vez, congelante. Fiquei cego, a congelar até à morte. E rezei. Se existe um Deus, salva-me agora. Mas Deus não veio. E o padre diz, como é que é isso? Estás vivo. Ele deve ter-te salvado. E o explorador disse, não, Deus nunca apareceu. Apareceu um esquimó. Levou-me para o acampamento dele e salvou-me.
esta é a Janice. Ela é a minha mulher e está sentada ali mesmo. Ela é a minha esquimó. Lindo. Achei mesmo muito, muito bonito. E depois, quando o Doug vai ter com o Jem para irem dar uma lição aos dominicanos que andavam a importunar a Claire, Uhum. o Doug diz-lhe: preciso da tua ajuda, não te posso dizer o que é, não vais poder perguntar-me nada sobre isso e vamos magoar algumas pessoas. E há um beat e o Jem responde: vamos em carro. Yeah. Pá, e eu acho que isso é uma prova de amizade, que é, ele não precisa de saber nada, se o amigo precisa dele, ele vai. E acho isso. O Jem é a minha personagem favorita. Uhum. Ele está muito bem naquela fronteira da amizade e da psicopatia, muito equilibrado ali nessa corda. Pá, e a interpretação é brutal. É mesmo. E mereceu todas as nomeações de ator secundário que ele teve, mereceu-as porque é mesmo muito, muito bem feito. O que é que tens, Hugo? Tinha, do Jam tem duas. If we get jammed up, we're holding court on the street. Que é depois que faz a ponte para o duelo com os polícias. Tenho uma dele também que diz para o Doug: You grew up right here, same rules that I did. Por isso, por mais que ele queira fugir, não consegue. Tenho o Doug a dizer ao Fergie: Remember who clipped your nuts for you. Uhum. E depois tenho o Doug também a dizer: Morton, the Lindas want you to open the door. Gostei disso. Eu gosto bem eu não especifiquei, mas eu gosto mesmo bem do plano que eles utilizam. Eu não sei se aquilo é possível, se é exagerado, se alguma vez alguém poderia fazer isso, mas eu gosto mesmo bem do plano com que eles assaltam o Fenway Park. Aquela cena deles chegarem lá, fingirem-se polícias, ok, depois yeah. ir à porta e depois eles dizerem a esses dois que estão lá dentro que têm as mulheres deles, sabem onde é que as mulheres estão. Sim. Gosto bem dessa cena toda. Se não fosse a Krista, já lá vamos. O que é que eu tenho? Tenho que o Jem, nessa cena em que eles vão lá aos dominicanos, manda um tiro na perna do gajo e diz: There goes college soccer. Sim. Gosto bem O gajo, quando ele dá o tiro ao gajo e esse gajo tinha idade de universitário? Faço ideia. Ok, está bem. É muito velho ou muito novo? Parecia mais velho, muito mais velho. Ok, pois, se calhar. Pode ter chumbado muitas vezes, não sabemos o currículo escolar dele. É o verdade. Dux, é o Dux. É verdade. Gosto bem do gordinho quando eles finalmente chegam à ponte. Now that's how you drive a fucking car. Yeah. Gosto bem do sotaque, ainda não disse, mas gosto bem do sotaque de toda a gente. Por acaso é uma cena que eu não curto muito. Não achas piada ao sotaque bostoniano? Não. E depois tenho o John Hamm. This is the not fucking around crew. So get me something that looks like a print because this not fucking around thing is about to go both ways. The not fucking around crew. Era o que nós devíamos chamar-nos a nós próprios aqui no. Nós devíamos ser o Esse é o nome do nosso grupo. Yeah. Chudadear a crew. Como é que se diz not fucking around crew em português? Não tem o mesmo power. Não dá. Eu ia dizer a crew com que não podes meter. Sim, mas isso Quem é o Torres do filme? Chegámos à categoria. Eu tenho o meu e tenho o vosso. Pronto. É a categoria contenciosa, não é? Há sempre problema. Vá, Hugo. Eu tenho o Fergie. Eu tenho o Fergie. Ok. Pronto, Eu também tenho o Fergie. Então peço desculpa por vestir um bocado mal. Ia, desta vez eu fico consenso, podes querer. Consenso. O que é que tu querias dizer que era o nosso? Deixa eu ver se eu tenho. Era a cidade onde eles cresceram. Porque Charlestown. Porque era o berço dos assaltantes de bancos. Ok. O bairro deles, já. Sim. Mas entrem mais do que 5, 10 minutos. Pois. Tu achaste que eu e a Maria íamos fazer uma coisa destas? É isso que pensas de mim. Exato. Tens-nos então má conta. E a Krista? A Krista tem muitos minutos?
A Não. Krista podia ser também, porque é ela que os denuncia, Ela que os né? lixa. Denuncia o plano todo. Yeah, eles são grandes otários, mas deixa-me dizer, para uma crew super. Já chegamos lá. Yeah. Mas eu tenho o Fergie também. Que Porque o Fergie lixa o pai e lixa o pai, a mãe e o Doug. Sim. Yeah. Uhum. Mas se calhar também entra mais que 5, 10 minutos. Se calhar não. Se Eu calhar é acho que não. mesmo ali no ponto. Acho que não. Deixa aquele gajo então. O que é que vocês têm? Tenho O gajo- gerente. Desculpa, o É diz. isso, era isso que eu ia dizer. Diz, mano. Gerente assistente. Sim, sim. Que já falámos aqui dele no Sleepless in Seattle, Verdade? que é o construtor de navios do Titanic. Aham. Tenho o Fergie, que para Uhum. mim é o padre do Romeu e Julieta. Uhum. Que é É o a minha- Kobayashi. E o Kobayashi dos suspeitos do costume. Pronto, tenho esses. Yeah, tenho exatamente esses também. Uhum. Só tem esses. Sim, Só. os outros, conheço os outros. A Blake Lively não conta. Não. É Gossip triste. Girl. Eh, Blake Lively. Eu não sei, eu não É me só porque é lembrava bem que a Krista conhecida. era Blake Lively. Ok. Mas então e o Parsons do John Hamm? Esse eu não sei de onde. Não Esse, sei quem é eu o vi o nome dele, mas eu não Sabe. sei de onde. Sabes. No Lost? Men in Black? Ah, ok. Men in Black. Epá, isto vai ser mega spoiler. Se nunca viram o Lost, carreguem 30 segundos para a frente, por favor. Epá, não, desculpa lá. O Lost já tem mais de 10 anos. Já não conta como Já spoiler. percebi. Men in Black, ok. Já percebi. Ok, pronto, não há spoiler. Não vou dizer, não vou spoiler. Ok. E o pai do Ben Affleck é o Chris Cooper. Vocês estão a brincar ou quê? Sim, tá bem, mas também é conhecido. Ganhou um Oscar, bem, mas- esse homem tem um então- Oscar, meu. Então, mas se não mencionarmos o Chris Cooper nos outros, temos que mencionar aqui. Ok, tá bem. Qual é o vosso papel preferido do Chris Cooper? Ganhou o Oscar? Para mim, por acaso, é É o a do- prestação do Oscar. Por acaso não sei com que filme é que ele ganhou o É Oscar. no Adaptation. Ele é o namorado da Meryl Streep no Adaptation. É aquele. Ok. Eu gosto bem dele em dois filmes. Acho que é o Orquídea Selvagem. Ok. Por acaso não sei se esse é o nome, mas no Blaze Americano ele também estava fixe. Tem aquela. Ok. E no Born Identity. eu É também bem gosto dele. reprimido. Está bem Mas reprimido. no Adaptation ele é bem bom. O meu papel favorito dele é no Mulherzinhas. Ok. Ok, ainda não vi esse. Ainda não vi esse. Dicas que não envelheceram bem. Onde é que está isso? Querem que eu comece? Queremos. Os Blackberries. Sim. Também tem. O John Hamm diz: nunca vamos conseguir 24 horas de surveillance nesta malta, a não ser que A um não deles ser. converta ao Islão. Exatamente. Yeah. Americanos, parem de ser racistas. A versão de grupo para o Ben Affleck quebrar a sobriedade. Yeah. Toda a gente está. Bebe connosco, para cantar as cantas maricas. É mesmo aquele truque. Essa pressão é real. E tem o final. O final é mesmo o meu problema com este filme. Este filme, se acabasse bem, eu acho que adorava este filme. Se acabasse bem. Não acabando bem, Pois, gosto não, mesmo muito. a parte do hóquei no gelo podia-se tirar. Serve para nada. Mas eu gostei do plano final dele lá apesar de ser um sítio completamente diferente do sítio que ele disse para onde ia, mas Vai para Tangerine. mas aquilo não é Tangerina, aquilo é. É Tangerine. Aquilo é Tangerine. Na Flórida. Lá no pântano da Flórida. É. É. Por que estás a dizer que não é? Porque eu tinha visto que Tangerina era interior, não era. Achas que não há água no interior da Flórida? Aquilo não é. Não é isso que eu estou a dizer. Aquilo não é mar, é um canal. É tipo aqueles. Como é que se Pois diz? aquilo é tudo pantanoso, não é? Pantanoso. Cheio de pântano. crocodilos. Ok. Tá bem. Aquilo tem boé crocodilo. Ok. É horrível aquilo.
Pá, yeah, mas Pode morrer a tirando- qualquer altura. eu gosto da cena do bilhete e do dinheiro e ela fica com o dinheiro e pronto. Mas admito que podia sair. Podia tirar. Na boa. Para acabar em grande e tudo e sem saberes o que é que aconteceu. Yeah. Ai, eu detesto mesmo. Então, essa cena, eu gosto do plano, mas eu detesto que haja uma cena de 2 segundos em que nós vemos uma cabana no meio do mar e ele com barba e acaba o filme. O plano em si também da gente. Tá louco. Está bem, está bem. Depende do que o Michael Mann, assim também eu. Yeah. Yeah. Quais são as vossas cenas que não envelheceram bem? Eu tinha aqui só mais duas. Quando ele está a fotografá-los, acho que é o John Hamm está a fotografá-los à distância. No barbecue. Sim, aqueles efeitos já não se usam. Está bem manhoso. Está bem manhoso. Mas é tipo o grafismo, está manhoso. Ok. E quando o polícia mete o amigo gordo a ler no interrogatório, ou o polícia era mesmo polícia e estava a Aham. tentar fazer-se mais durão do que aquilo que é, ou então é um ator mesmo muito a mal, que nunca devia ter Nem aparecido. reparei. Nem reparei, é. Yeah. Marina, o que é que tens? Cenas que não envelheceram Então, bem. eu tinha os Blackberries. Isto para mim, eu não tenho muito conhecimento sobre cofres, mas ainda se usa aqueles cofres com a rodinha, ou agora já é tudo código, não sei, não sei. Não, eu acho que os Ah, grandes cofres ainda são com a rodinha. mas eu acho que são daqueles assim, com uma Aham. rodona, não é só com uma rodinha, acho eu, Pois, tens não é? razão. Onde é É que tu capaz de guardas ser. as tuas barras de ouro? É num cofre com uma rodona, não é com uma rodinha. Não te faço contar. Onde é que tenho as minhas barras? Ah, a cena no clube de strip tem zero utilidade para o filme e é completamente desnecessária e só serve para objetificar mulheres. Espera, qual Qual é clube a de cena strip? do clube? É logo no início, é logo a seguir ao primeiro assalto que eles fazem. Não é? Vamos festejar, vamos ao clube de strip, bora Ok. beber. E ele, eu não bebo. Mas então vamos ao clube de strip à mesma. Mas eu acho que é só para estabelecer o eu não bebo, mas podiam ter feito isso no bar, não precisavam ter ido para o Exato. clube de strip. Sim, precisávamos de ver mulheres seminuas, É não porque ainda por precisa. cima eles vão para o bar a seguir aí para o clube de strip. O final, Tu exato. não precisavas de ver mulheres seminuas, Maria. Eu vou falar sobre o. Ah, esta questão de este- esta romantização do síndrome de Estocolmo, de mulheres que continuem, que se interessam por homens que lhes fizeram mal e que as agrediram, e pá, acho que isso é mega problemático. Mas ela não sabia, Marina. O problema é no final. É É mesmo depois de isso, saber. é Yeah, yeah. isso, ela sabe e, pronto, ok, vá. Mas o meu amor por ti é maior. Yeah, yeah. Bem, nós não sabemos. Na verdade, ela pode nunca ter ido ter com ele. Espero que não tenha ido. Eu espero que ela tenha tido um ataque de consciência e tenha usado só a guita que ele lhe deu da mamã para meter no ringue e deixou-o lá sozinho. Que é Seja como barbucha. for, é problemático. É muito, tens razão. E chegámos à vaca fria, que são as personagens femininas, Ok. que servem basicamente para serem mulheres desejadas ou ex-desejadas por ele, têm muita pouca profundidade, construção psicológica praticamente zero. E eu estive a fazer este exercício que é, nós sabemos muito sobre ele e ok, que ele é o protagonista, sabemos muito sobre ele, ele fala muito sobre ele com ela, e nós sabemos nada sobre ela. Sabemos que ela trabalha num banco e que faz voluntariado. E não sabemos mais nada. Da Krista, então, sabemos que ela... E que é uma toonie. Que é de fora. Há Exato, os townies e os sim, toonies. É. sim. E da Krista, então... E eu tive muitas questões com as personagens femininas aqui. Acho que são mesmo o mais básico que existe e acho um bocado triste, porque já estávamos em 2010, vá. Estás-me então a dizer que é assim que o Ben Affleck vê as mulheres. Porque foi ele que escreveu este filme e realizou. Não sei, Estou-te a perceber. talvez Quer seja. dizer, foram três a escrever, calma, pode não ter sido ele, Pois, é. Mas ele aceitou. Ele é que realizou mas esta ele brincadeira. aceitou. Mas de facto, a Blake Lively é uma das partes mais fracas do filme. É, claramente. E ela também lhe foi dado pouca coisa para fazer com o papel. Mas a Blake Lively não é uma super atriz. Ela passou um Não é, mesinho não. lá a ver as mulheres da zona, Aham. a conviver com elas. É. Podia ter feito um bocadinho melhor.
Já te vou contar uma história. Só para falar claro. Já estou É a como o contar. vinho do Porto. Quando mais vai melhor. Olha, o cinematógrafo deste filme é o mesmo do Replay e dos filmes do Paul Thomas Anderson. E nota-se. E nota-se. E faz uma grande diferença. Se não tivesse o gajo, o filme, para além do final que vocês falam, que era muito amanhoso, vocês iam gostar menos do filme. Aposto. Não, claro, mas por isso é que eu Aposto. gosto do filme. Não estou. Sempre me parvo isso. Estás-me a dizer que Estou a dizer que faz diferença porque o Estás a dizer filme. que se o Francis Ford Coppola não tivesse feito Não é. o Não. Godfather era uma Estás a grande falar porcaria de estás a filme. falar de um realizador. Não, 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 não. Estou a dizer. Ah, do cinematógrafo. Está bem, então vamos lá falar do cinematógrafo. Mas nós deixámos de dizer diretor de fotografia? O Não, diretor, eu é que tenho Não. aqui Ah, cinematografiado, tá. o esquece. diretor de fotografia do Godfather, o Gordon Willis, não é? Se não tivesse sido ele, não tínhamos aqueles escuros e tinha sido uma grande porcaria de filme. Pronto, é Podemos isso que eu estou a continuar a dizer, ter faz isso. diferença. E para um filme como o The Town é bem importante. Não podia ser Uhum. um gajo qualquer, digo eu. Também já te conto uma história sobre o diretor de fotografia. Lindo. Já está? Eu concordo com o Hugo e concordo que este tipo de filmes de ação que têm como premissa grandes assaltos, acho que funcionam sempre. Funcionam sempre como, mesmo que não sejam grandes filmes, são um bom entretenimento. E Isso. vê-se bem. Eu É tenho isso, exatamente isso, mas escrito de outra forma, Marina. Filmes à la Pronto. Michael Mann. Estamos em sintonia. Não, eu também gosto muito, Marina. Tenho as duas coisas que vocês mencionaram. Tenho a cinematografia Uhum. e filmes do Rato e do Gato Sim, resultam sempre. Se forem bem Yeah. feitos, se tiverem qualidade, sim, se tiverem arte por trás, então resultam sempre. Sou muito fã de Boston, como já disse. Adoro Jeremy Renner. sim. Cada vez que vejo o Jeremy Renner neste filme, fico ainda mais impressionado. E as cenas dos assaltos são todas incrivelmente coreografadas e cinematografadas. E quando aquelas armas disparam pela primeira vez, malta. Yeah, pois é. Lá está, é de Michael Mann também. Pois Foi é, aí também que. batata. Sim, também. Ei, chegando a falha. Tenho aqui algumas. Começa então, começa. Eu Eu só não tenho sei se isto. duas. Eu Só não sei tenho se isto. duas. Então vai, Hugo, Vocês, força. vocês devem ter boés. Porquê que o gajo não esconde a metralhadora no carro quando está com a. Porquê que ele vai com a metralhadora assim? Quando o puto vê, porquê que ele Aham. vai com a metralhadora assim? Porquê que não vai com a metralhadora no chão? Para ninguém ver. Assim, É, toda a gente pode ver a metralhadora. Olha, tá bem, mas passou daqui um a 10 gajo com uma segundos, metralhadora. Hugo, é 10 segundos até eles estarem a roubar o polícia. Se calhar isso é mais importante do que ter uma metralhadora no carro. É 10 segundos. Tá Eles bem, mas vão em ligar, 10 mas é segundos porque eles estão a tu roubar o banco, vias não é porque tem e olha, está ali, entraram uns gajos ali vestidos de freira. Ok. Deu 10 segundos de avanço que podia não ter dado, já. Verdade? E porquê que o guarda-costas. Acho bem estranho. O guarda-costas do Fergie é bué desconfiado. E quando Aham. o Doug entra lá, todo pimpão, e diz: Preciso dizer uma coisa ao ouvido. E, pá, ao ouvido. Ok. Preciso dizer uma Não, coisa tá ao bem. ouvido numa loja em que está sozinho. Está bem. Eu gosto mesmo bem dessa cena, mas olha, um callback, Hugo. Na cena anterior, quando o Fergie lhe conta a história, ele não está armado, ele tem a arma de baixo Sim, sim, sim. e só no fim da história é que ele agarra na. Pois é, o guarda-costas mais preguiçoso de sempre. Ainda por É cima verdade. tem a arma escondida, nem tem com ele. Mas o Verdade. guarda-costas podia sentir-se atraído pelo Doug. Pois podia. Quando ele diz, anda cá para eu te falar ao ouvido. Não, mas Ui. ele chega, mas repara, ele chega Foi, e ele foi diz: porque viu o correu. videoclipe do Ben Affleck com a J-Lo. Não, mas o Ben Affleck chega e diz: correu uma cena mal, preciso dizer uma cena. Correu uma cena mal, ele sabe que eles estão a Mas fugir eu do sei, banco. mas tipo, a loja está vazia e ele chega-se ao ouvido. Está bem, pronto. Ok, ok. É só porque é Imagina mais. que ele chegava. Olha, chega aqui que eu tenho que dizer uma coisa ao ouvido. Quero que sejas a minha J-Lo. Opa, então. Aí, peraí, agora vocês estão a fazer lembrar da cena do James Franco com o Caesar no primeiro Planeta Exatamente, dos já. Macacos. Exatamente, já. Que eles fazem aquela que o pessoal utiliza para fazer aquela mudança de vozes. Que o Yeah. Caesar pega assim e faz caras bué da parvas. Tens que ver isso, Marina, os memes que há com essa cena do James Franco e do Caesar.
Tens Só tinha factos, essas Maria? duas, só tinha essas duas. Tenho sim. Então, se calhar fui eu que não percebi. É Ok. possível, mas se o Doug, o Jam e o grupo fazem grandes assaltos a bancos e a carrinhas de valores, porquê é que são os miseráveis? Vocês viram a casa deles? Yeah, podes crer. É assim, Que vai também, eu sei que eles dão o dinheiro ao Fergie, epá, mas também Eles pode ser cresceram esperto, eles pode ser cresceram na esperto, área. para não Eles chamar a vivem atenção. eles vivem nas casas de família, provavelmente ainda. Podiam ter melhorado o interior, é verdade. podiam. Não, mas tens razão, tens razão. Mas isso é uma das minhas críticas. Já vou. Mas, não, eu vou juntar a essa. Eu juntei essa, Marina. Porque a falha maior para mim é esta malta faz 3 assaltos num espaço curtíssimo de tempo. Ou eles são mesmo grandes esbanjadores de dinheiro, ou eles têm que orientar, têm que dar um respiranço, mano. Isso não são Não mesmo bué da sei, burros. não Eles sabem que sei. está a malta atrás deles e fazem Yeah, mais 2 assaltos. yeah. Eu acho que isso não está justificado. Tipo, ou eles têm uma dívida absurdamente gigante com o Fergie Hum, Hum, e isso não é dado, ou então para onde é que vai o dinheiro? yeah. yeah. Não é? É nos clubes de strip, não me parece. É nos churrascos, talvez. Aquilo- A Carne, carne. carne aqueles A churrascos de argentina. carne. carne argentina. Ah, o que é que acontece à Krista? A última vez que a vemos é no hospital A a proteção. dizer toda a gente me usa. Ai, ai, ai. Fim. Yeah. Eu acho que é exatamente isso que acontece. O John Hamm usa a Krista, põe-a num serviço qualquer de proteção e recuperação e tira-lhe a criança. Mas percebes que a história dela não é fechada. Nós Não, especulamos que é isso que acontece, mas não não, sabemos. é Pronto. verdade. Ahm, então, o assalto, o último assalto, lá Fenway no Park. jogo, isso, Fenway Park. Quando o Fergie está a falar sobre o assalto, fala aos 4. O grupo são 4. Porque é que o assalto é feito só por eles dois? Não, só é pelos 4. Eles estão Não, divididos. cada um tem o seu papel. Yeah, o seu Eles papel. quando chegam lá à carrinha já estão lá os 4. Yeah. Eles só, aquela primeira parte era só feita por eles os dois. Yeah. É um plano, é um plano. Tem um É plano. um plano, O pronto, outro ok. orienta. Yeah. Um orienta Outra, a fuga, co- o outro orienta... outra coisa, e esta eu quero falar com o Hugo, que eu sei que o Hugo é o homem das transições entre cenas. Epá, eu achei as transições, e eu acho que isto depois pode ter a ver com a edição, porque o filme era gigantesco e ele teve que reduzi-lo Yeah. muito, muito. Yeah. Mas as transições não são super bruscas. Eu senti que era corte, corte, corte. Talvez. Não Te- senti, em momentos eu não senti muita fluidez entre as cenas. Era Houve quadro, uma cena que quadro, eu senti quadro, isso, que quadro. foi na parte em que ele pede-lhe para... Principalmente nas cenas onde há conversas, o Doug pede ai, como é que é o nome Krista, dela? Claire? A Claire. Claire. Uhum. Diz-lhe para lhe perguntar o que quisesse. Aí a edição está. Parece-me bem brusca, Sim, parece-me bem. sim. Yeah. E Yeah. depois foi na. Ai, foi com a. Foi na. Quando o Doug fala com a Krista. Quando a expulsa do quarto, daquele quarto. Uhum. Aí Sim, também sim, pareceu. Também notei sim. isso. Yeah. Yeah. Só que, como eu nunca vi outro filme realizado por ele, não sei se isto é estilo dele ou se é mesmo. Pois. Yeah. Aconteceu neste filme, aqueles cortes super. Mas sim, pode ter que ver com a edição que teve que reduzir tanto a Foi primeira bem. versão. Mas eu sinto a não, como é que se Brusquidão. diz isso? Brusquidão. Eu sinto a brusquidão porque dá ímpeto a este filme. Este filme está sempre a abrir. Eles respiram bem pouco. E é bom para mim. Eu tenho. Já tens todos, Marina? Uhum, sim. Eu não sei se isto é só da versão extended que eu vi, Uhum. mas ela pergunta-lhe 2 vezes se os pais dele, do Doug, vivem em Pergunta. Charleston. Pergunta. Ele conta 2 vezes a história dos pais. E da segunda vez ele conta como se nunca tivessem falado sobre isso outra vez. Uhum. Sim, sim. Eu achei mesmo tipo, man, eu se tivesse a editar este filme e chegasse a esta parte, eu dizia, então, mas Sim, ele espera já lhe lá, tinha contado esta história. ou tiramos de um lado ou tiramos do outro. Isto assim não faz sentido. Temos que aqui fazer qualquer coisa.
Outra cena, eu não acredito nem por um segundo, sendo o Renner o gajo mais maluco do mundo, que ele ganhava num corpo a corpo com o Ben Affleck. O Ben Affleck deve ter mais Estava gigante. 20 Ben Affleck aqui. centímetros, 20 centímetros e mais 50 quilos que o Jeremy Renner. Está bem que no fim ele dá-lhe a cacetada com a arma, mas até chegar àquele ponto, o Ben Affleck, se saltasse para cima dele, afogava-o. Não acredito nem durante um bocadinho. Olha que o Rey Mysterio ganhou muitos títulos de wrestling. Mas eu nem estou a dizer de socos, é porque há uma altura em que eles se embrulham. Sim, Quando eles sim. se embrulham, acabou. Porque o outro é muito maior. Portanto, é batota. E depois, o John M é um gajo muito esperto neste filme inteiro. E assim que ele ouvisse ela dizer ao telefone a dica dos Sunny Days, Podes crer, meu. Opa, ele essa lembra-se depois parte que ela disse os Sunny Days lá fora, tipo, já depois dele não aparecer. Pá, por amor de Deus. Epá, esta é a minha preferida, é esta que eu tenho agora. Porque é que o Ben Affleck pôs a tangerina debaixo do primeiro saco de dinheiro? Porquê é que não estava logo em cima, ao lado da nota? Porquê é que estava debaixo do... E se ela nunca levanta aquele primeiro saco de dinheiro? Porquê é que a tangerina estava a fazer debaixo do primeiro saco de dinheiro? E podias palmar a tangerina. É um né? saco, já está escondida dentro do saco, não precisa de esconder. Yeah. Mano, dê-me cabo da cabeça. O que é que eu tenho aqui mais? Alguém aqui? Outra coisa que eu não acredito é que o GM, assim que descobriu que a Claire estava envolvida com o Ben Affleck, que não tivesse logo limpa a Claire. Ele arranjava a maneira de se livrar dela. Ele está a falar disso desde o início do filme. Ele é fiel a ele, mas não é fiel a ela. Eu acho que ele resolvia esse assunto muito rápido. Epá, e que raio de ideia ele ir se envolver com a sequestrada. Why? Porque ele também tem síndrome de Estocolmo, Marina. Porque ele tem Como um é? amigo que é completamente desvarado sim. da cabeça. Ele não estava a contar, ele nunca está a contar que ele exagere daquela maneira, que ele manda porrada no gerente, que manda um tiro no polícia. Mas tem mesmo que se envolver romanticamente com ela. Estava preocupado com ela, ele não estava à espera que o Gemma trouxesse para a água, para traumatizar, na carrinha, para traumatizar, metendo os pezinhos dentro da água. Eu também me preocupo com vocês e não me envolvo romanticamente com nenhum. Porque estás longe, se estivéssemos perto, sabes lá o que é que pode acontecer. Mas estão... Um gajo fica entusiasmado, sabe o que é que acontece. E não, A última. Não será por causa da mãe? Tipo, falta-lhe um. Ele tem problemas também. Não sei. Falta-lhe tudo. Na verdade, falta-lhe tudo. Yeah. Ele cresceu um bocadinho Meio pai, exatamente. negligenciado. Yeah. Última. Então, esta é uma das cruzes mais profissionais de assalto de banco do mundo. E envolvem a Krista no assalto maior de sempre. Essa é horrível. Essa é horrível. Epá, Essa é horrível. a Krista há dias em que nem consegue andar à noite. Que está toda maluca. E eles vão lhe dizer os planos e vão junto. Ela faz parte da equipa que ajuda a assaltar o Fenway Park. Essa é horrível. Não pode ser. Está bem que eles têm, escolhas limitadas, mas nunca escolheriam uma. Eles confiam, eles são mesmo daquela equipa que é os amigos até ao fim, estás a ver? As pessoas mais próximas até ao fim. Não consigo entender. Quem é que ganhou o filme? Próxima categoria. Eu tenho uma polémica que se calhar demonstra a minha falta de tato social. Porque eu escrevi aqui que talvez seja a miúda, a filha da Blake Lively. Porque apesar de ser horrível que ela perca a mãe, livra-se daquela gente toda. Ela livra-se desta malta toda e com sorte ainda acaba num sítio mais saudável do que a volta deste sítio tudo. É um daqueles casos em que não sei se ela precisava mesmo da mãe. Toda a gente precisa de uma mamã, mas se calhar ela arranja uma mamã melhor, mesmo que seja substituta. O que é que tem? O que é que vocês têm? Eu tenho o Doug, porque foge, basicamente. Okay. Eu tenho o Doug. E tenho a Claire porque fica cheio de dinheiro e pode ser voluntária o tempo inteiro. É fixe. Mas
tem que viver sabendo que está apaixonada por um bacana que ajudou a matar e a dar porrada em montes de gente. Ela esquece, meu. Depois de tanto tempo a voluntariar-se ali com os putos. Não tens coração. Vai ter aquilo para trás. E tem dinheiro suficiente para ir tratar isso na terapia. Exatamente. Verdade, é verdade. Já não tenho pena dela. Auge da carreira. Auge da carreira. Eu não tenho nada. Eu auge de alguma coisa ou de alguém? Não. O Jeremy Renner não é porque no Hurt Locker eu acho que foi o auge aí. Pois. Eu tenho Não sei que é se- o auge das imitações do Hit. Olha, pronto. É o melhor, é a melhor Sim. imitação do Hit. Não é o Hit, mas é quase bom. Yeah. E máscaras de freiras também, se calhar. Está no póster. Yeah. O pôster é super assustador. Yeah. Eu Só quando não vi é o- de freiras porque há um filme chamado A Freira. E é de terror, mas... Qual E é há o- outro chamado O Cabaré para o Convento. Exatamente. Yeah. Yeah. Ainda há poucos dias revi esse filme. Quem, Mas quem é qual é o auge do Ben? Desculpa, o que tinhas do dizer qualquer Ben, coisa. Ben Affleck. É o Argo, não é? Possível. Armageddon, para mim, Ok. ou o Gone Girl. Ah, O olha. Argo. O Mas o Argo. Argo. Mas como realizador é o Argo. Como realizador, não sei. Não faço ideia. Pois. O auge da Agora- carreira do Ben Affleck é aquele meme que ele tem a fumar à porta de um bar. Sim. Sim, Esse é o auge sim, da yeah. carreira dele. Concordo. Afinal é esse. Yeah. Até porque no Gone Girl o auge é a Rosamund Pike. Não pode ser ele. Yes, ela é incrível nesse filme. Se fosse eu a escolher, o que é que vocês têm? Eu fiz este e fiz o próximo. Também fiz. Tenho os Também dois. fiz. Bora lá. Eu não Ah. fiz. Na verdade, agora já reparei que não fiz. Eu depois vou aqui os que tiveram, outras pessoas que tiveram quase a fazer este filme. Força. Eu tenho um para ti, Albert. Ok. O Jeremy Renner podia ser o Tom Hardy, porque ele tem aquela dureza Podia para fazer perfeitamente. este filme. Podia perfeitamente. Vou deixar o teu para o fim. No FBI podia ser a dupla, podia ser o Michael Shannon e o Aaron Eckhart. O Aaron Eckhart dá-me sempre a ideia de ser polícia, sempre. Ok. No Doug pus o Jeremy Strong, porque ele tem que ter aquele peso da infância. Estás a ver? E depois da fuga, depois o amor não concretizado. Eu gostava que o Jeremy Strong fizesse pelo menos uma vez na carreira um filme de ação, só para eu ver se dá. É isso. Eu não tenho a certeza. É isso. Mas tem que ser assim, tem que ter peso, Tem que ter trauma de infância. traumas. Yeah. Está É feito? isso. Tá. Marina? Então, eu baixei um bocadinho aqui as idades das personagens. Então, para mim o Doug seria o Jacob Elordi, Ok. a Claire a Elle Fanning, Ok. o Jam, eu fui pela maluquice e pus o Barry Keoghan, Ok. tem sempre aquele ar doido, não é? É ótimo. Também é irlandês. É um truque. Exato. A Krista, a Sydney Sweeney, Ok. o Fergie, o Bryan Cranston Nice. e o FBI, nunca consigo dizer o nome dele, Marshall Ali, como é que se diz? Marshall Yeah, Ali. Também pensei pô-lo aqui, alguns. Não sei como é que cheguei a pôr. se diz também. Marshall. Isso. O Ali. E está. Eu não tenho cast, gostei dos vossos, mas tenho que o Mark Wahlberg estava para fazer de Jam inicialmente, Sim. mas estava a fazer o The Fighter, por isso o Ben Affleck durante algum tempo não sabia quem ter para fazer o James Coughlin depois de rejeitar do Mark Wahlberg ter rejeitado, e foi o Casey Affleck que sugeriu o Jeremy Renner depois de ter trabalhado com ele no The Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford. E o Chris Pine também foi considerado para o papel, e o John Cena
fez a audição para o papel do gordinho, do Albert Clumsy. Do John Cena. McClone. Adaptação portuguesa. Também tenho. Também tem. Preparei-me para tenho. esta. Não sei se estou contente com o meu Doug, mas Ok. Eu acho que pus uma boa dupla de Doug Jam. ok. Então a Chris ia ser a Inês Aires Pereira. Ok. Ok. Só porque ela é um bocado mais teatral e a Blake Lively estava bué teatral. Ok. Demais até, mais vezes. O Doug é o Afonso Pimentel e o Jam é o José Mata. O FBI era Ok. o Fernando Luís. Qual é que é o José Mata? É o Jam. Jam. Porque o José Mata, já ouvi numa peça em que estava meio maluco e o gajo dava para isto. O FBI é o Fernando Luís. E a Claire é a Carolina Amaral. Ou a Joana Ok. Ribeiro. Ok. Se a Carolina não aceitasse. Então, o meu Doug é o Marco Mendonça. Ok. A minha Claire é a Carolina Amaral. Pumba! Ela tem mais créditos aqui do que no IMDb. Ela. O Jam era o Afonso Pimentel. Acho que ele também. Eu já fiz uma novela com ele e ele circula ali muito bem naquele equilíbrio entre ser normal e ser psicopata. A Krista era a Jéssica Ataíde. O Fergie era o Fernando Luís. Ok. Também tenho Fernando Luís como Fergie. E o FBI era o Ivo Canelas. Ok. Eu pus o Fernando Luís como FBI por causa do Max. Claro. Grande inspetor. Eu fiz uma adaptação portuguesa se o filme tivesse sido em 2010. Ok. Em 2010. Diogo Morgado, Doug. Uhum. Gonçalo Waddington como Jam. Olha, boa. Cláudia Vieira como Claire. Não gosto da Cláudia Vieira. Não gosto da minha escolha. O Nuno Lopes como John Hamm. Boa. Yeah. A Dalila Carmo como Krista. Que ela é boa a Nice. fazer de Yeah. Uhum. apanhada pelas condições da vida. O César Mourão, o piloto gordinho. Ok. E o José Mata, eu pus como o quarto miúdo, aquele que sabe Ok. que trabalha na empresa Uhum. que tem os truques das câmaras. Yeah. E o Fernando Luís como Fergie. Não sei se posso dizer aqui, mas uma vez vi a Dalila Carmo e o José Rodrigues dos Santos no centro, no Cascais Shopping, e eles estavam de roupão e de sapato de vela a andar a um passo apressado e com um ar de como é que se diz? De psicóticos, pá, brutal. E se E tivessem a foi a filmar imagem qualquer mais, coisa? mais surreal que eu já vi. Podia ser um anúncio, já procurei, não encontrei. Podia ser tipo. Não, mas às vezes às vezes não, eles estão a gravar e para não sujarem a roupa de cena, vestem um roupão por cima e tipo vão Pode ser, comer ou vão fazer qualquer coisa. pode ser. Não parecia. Mas pode ser. Na cabeça do Hugo. Eles só Eles se tinham- esqueceram de se vestir. Yeah. Não, na cabeça do Hugo eles tiveram uma noite muito complicada e ainda meio a tripar decidiram ir ao centro Exatamente. comercial. Yeah. Dicas interessantes que encontramos online. Tenho bastantes. Queres começar? Vai dizendo. Sim. É baseado num romance de um senhor chamado Chuck Hogan, 2004, chamado Prince of Thieves. Uhum. Na cena em que o Ben Affleck está em casa e a Blake Lively vai lá ter com ele depois de sair do bar, também meio apanhada, eles têm relações amorosas no sofá, na cadeirão. Uhum. O Ben Affleck está a ver o Heat. Lindo, depois está. Yeah, depois está. O Jeremy Renner não queria fazer o filme, mas depois reuniu-se com o Ben Affleck e perguntou-lhe, porque ele não gostava da ideia do Ben Affleck ser ator-realizador, e perguntou-lhe, como é que vais fazer isso? Tipo, e o Ben Affleck disse, eu não faço ideia. E ele aceitou porque o Ben Affleck lhe deu uma resposta honesta. Sim, e sobre isso, desculpa interromper-te, mas está relacionado. A Rebecca Hall disse que
na cena, logo na primeira cena em que eles estão com as máscaras de, De caveira. de esqueleto, exato, Uhum. o Ben Affleck parava a cena para dirigir. E a Alice não conseguia levá-lo a sério porque via-o disfarçado daquela maneira e teve muita dificuldade em conter o riso porque não conseguia levá-lo a sério. Ele dirigir imensa cena vestido de caveira. uh, yeah. Muito bom. É, a história que eu tinha a contar da Blake Lively. Ela passou um mês uh, nos bares, com a malta local, nos apartamentos, nos bares, para se inteirar. E uma vez foi passear com o Ben Affleck lá na zona e, e o Ben Affleck diz: Olha, o Matt morava ali. E ela diz: Matt who? Ele diz: Lindo. o Matt Damon. E ela diz: Conhece o Jason Bourne? E ele respondeu: Tu não sabes que eu conheço o Matt Damon. E ele diz que foi aí que ele percebeu pela primeira vez que há uma geração anterior a ele que pode não ter visto o Good Will Hunting, que não faz ideia que o Matt Damon e o Ben Affleck estão quase umbilicamente ligados. Ai, é lindo. Eu nunca vi o Good Will Hunting e sei que eles são besties da vida. E é lindo. Ele diz foi, tive uma crise existencial quando percebi que ela podia não saber que a geração dela não sabe que eu e o Matt somos amigos de infância. O Adrian Lyne, que é o realizador do Lolita, do Propósito Indecente, do Infiel, do Atração Fatal, faz aqueles thrillers eróticos. Ele é que teve inicialmente para realizar. Ele disse que a visão dele para o projeto era fazer um estilo Martin Scorsese 3 horas e meia, com um budget de 90 milhões, e por diferenças criativas decidiram que não queriam trabalhar com ele. Com certeza que eram criativas. Antes do lançamento do filme, o Ben Affleck elogiou o Jeremy Renner, disse que mesmo que eu tenha feito um mau trabalho a realizar, ou houvesse uma cena má, ou tivesse um mau desempenho, outro dos atores, sempre que eu tivesse em dificuldades, fazia um corte para o Renner a olhar para o guardanapo, porque ele faz qualquer coisa, qualquer cena funcionar. Yeah. O Jeremy Renner também fez pesquisa, passou montes de tempo com ladrões de bancos de Charlestown para fazer pesquisa e para ajudar no sotaque. Este foi o papel que fez com que o Zack Snyder pensasse no Ben Affleck para fazer de Batman. Foi com o salto lá em cima, no prédio. No Salto. final. O Ben Affleck para fugir depois da chamada para a Claire, salta do prédio. Passa de uma coisa para o outro, sim senhor, tens razão. Como eu já disse, o Peter Craig é um dos escritores deste filme. Ele escreveu The Batman em 2022. O gosto muito. Por acaso é bem da bom. E o Top Gun Maverick e foi nomeado para melhor argumento com o Top Gun Maverick. E agora, ele é o criador da série que está na Apple TV chamada Dope Thief. Dope Thief. Em Filadélfia. Apple TV. Com o Brian Tyree Henry e com o Wagner Moura. Isso. Yeah. A versão original tinha 4 horas. Ele teve que diminuir para 2 horas e 10 minutos. A versão que eu vi tinha 2 horas e 30, 2 horas e meia. O Chris Cooper, a cena do Chris Cooper foi mesmo gravada na prisão, numa prisão de máxima segurança. O miúdo que é o Owen Burke, que é o miúdo que faz de Dez, era um miúdo de 20 anos de Charlestown, que fazia parte dos gangues quando era jovem. Quando o Ben Affleck lhe perguntou se ele queria fazer este filme, ele pensava que era uma chamada a fingir, que davam a gozar com ele. Uma prank. Os buracos das balas na cidade foram quase todos inseridos digitalmente. A premiere do filme foi feita no Fenway Park. Isso foi um problema fixe. O Gordinho é um rapper. Trabalhou no Fenway Park quando era jovenzinho. É um rapper, pelos vistos, relativamente conhecido de Boston.
trabalhava nas bancas do Fenway Park como quando era jovenzinho. Ele disse que foi surreal filmar o filme no sítio onde ele trabalhava quando era jovem. A outra história que eu tenho para ti, Hugo, do Rodrigo Prieto. O Ben Affleck disse ao Rodrigo Prieto, que é o cinematógrafo, o diretor de fotografia da Barbie, do Killers of the Flower Moon e muitos outros filmes muito conhecidos. Cinematógrafo também dos Amores Perros. Hum. E Ben Affleck diz que copiou a sequência da perseguição de carro do Amores Perros. Uhum. E este é o único filme de sempre. Não é o único filme de sempre, estou a mentir. É o único filme deste ano que teve nomeado para melhor filme nos Producer Guild Awards, nos PGAs, nos PGAs, e não foi nomeado para melhor filme nos Oscars. Yeah. Foi muitas, eu disse que tinha muitas, peço desculpa. O que é que vocês têm mais? Disseste quase todas as minhas, menos uma. Que é Diz, Hugo. do Matt Damon, que foi para a linha da imprensa, para a zona da verdade. imprensa na estreia em Boston. E estava escondido com o chapéu dos Red Sox. É isso. Yeah. Que tens mais, Maria? Eu tenho apenas mais 3, que o Ben Affleck assumiu que o Heat foi uma grande influência neste filme. Claro. Para além desse, também o Departed e o Mystic River. O ator que interpreta o Fergie, quando gravou este filme, já estava doente com cancro, e este foi o penúltimo filme que ele fez. E a aparição do Victor Garber, o gerente, que é agredido no primeiro assalto, a cor da aparição dele foi um favor para o Ben Affleck, que eles eram amigos, porque ele trabalhou durante muitos anos com a Jennifer Garner na Vingadora, e inclusivamente foi ele que oficiou o casamento dos dois. Lindo. Brutal. Olha, és o meu oficiador de casamento, vou-te dar com uma machadada na cara. Tumba. Algo não melhor para o filme? Acho que é curto e grosso, está bom. Está fixe. The Town. Tu não então, disseste que havia uma coisa qualquer para o nome do filme? Eu não encontrei. há uma pequena linha de diálogo Ok. em que se diz que The Town é o nome do jornal de Boston. Ok. É o jornal gratuito. Ele está a falar com a Claire e ela diz: leste no The Town, que não sei quê, não sei quê. E eu: será que vem daqui? Não sei. Não sabe. Fixe. Ok. Bem apanhado. Mas fiz aquele exercício engraçado de ver como é que o filme se chama noutros países. Eu também fiz. Dá-lhe aí, Marina. Portugal, a cidade. Brasil, atração perigosa. Espanha, The Town, ciudad de ladrones. Lindo. Na Alemanha, The Town, cidade sem piedade. Na Rússia, a cidade dos ladrões. E na China, o grande ladrão da cidade. O grande ladrão da cidade. E na Hispanoamérica, atração peligrosa. Eu não entendo, mas ok. É que leva o filme para outro sítio completamente. Pois leva. Eu acho que se podia chamar Charlestown Também, em vez de The Town. Sim, também podia. sim. Ou como roubar sem ser apanhado, mas continuar miserável, por exemplo. O que é que queriam levar para casa? Colecionáveis. O saco com dinheiro. Metes-me nojo. E levar o quê daqui? A máscara da fareira, pois é. Yeah. Eu levava um taco de hóquei e uma tangerina. Verdade. Para debaixo do primeiro saco. Toda esmigalhada. Eu tenho os casacos do Ben Affleck, que ele manda grandes casacos durante o filme inteiro. Sim, sempre dizer Boston e não sei o quê, não é? És bem fútil. Yeah. Bem fútil. Ele leva um saco de dinheiro, mas tu que levas casacos é que és fútil. E uma das máscaras das freiras. Eu adoro aquele outfit. Yeah. Eu até, se calhar, no próximo Halloween, vou tentar encontrar, porque eu gosto mesmo bem, vou fazer
uma metralhadora e uma. Olha que os teus putos são capazes de ficar com medo, por acaso. Aquelas máscaras, se eu visse aquilo, ficava. E provavelmente é isso que eu vou ter mais prazer. Vê-los, vê-los, vê-los Fazer xixi chorar, pelas chorar calças. de medo. Yeah. Ideias para Pai! sequela Teu pai não está TV. cá. Não tenho aqui nada. Não. Não tem Eu também não nada. tenho, também não tenho. Não sei se tenho, não tenho interesse nenhum no que é que aconteceu à Claire e ao Ben Affleck. À Claire e ao Doug. Acho que o Doug, se tivesse mesmo mudado e quisesse melhorar, dizia à Claire, por favor, não venhas, porque eu não te quero fazer isto à tua vida. Eu vou deixar de ser egoísta e não quero fazer isto à tua vida. Eu não quero que vivas aqui no meio dos crocodilos. Isso até podia melhorar a vida dela. Perdão. Lição de vida. Podes tirar o homem do bairro, mas não tiras o bairro do homem. Então, Depois disto, nada a dizer. tens coisas. Não tens nada para dizer, Marina? Não tenho nada para dizer. Ei, Depois desta, ele arrumou-me. espera, não sei se tenho coragem de dizer a minha. Não digas. Ok? Não digo. Qual é? Não digo. Se roubares bancos, se for essa a tua vocação, não partilhes informação sensível com pessoas vulneráveis que podem afetar o teu maior plano de sempre. Por amor de Deus, que parvoíce! Ela estava toda jardada, mano. Eu não percebo, eu não consigo entender. O que é que ela tinha no sangue? Tinha boas cenas. Tinha tudo. É mais fácil dizer o que é que ela não tinha Yeah, no porque ela não sangue. tinha, Sangue. Yeah, não tinha sangue. Coitadinha, man. Respeita a criança. Até é quase maldade porem a Crista naquela posição. Podes crer. Recomendações. Toda a gente usa. Toda a gente usa. Recomendações. Tenho 3 do Michael Mann. Tenho o Hit, tenho o Colateral Que orgulho. e tenho o Thief, que eu vi depois de uma recomendação do Oba e gostei bem, com o James Caan. É bem fixe. Training Day, também tenho. Nice. Tenho The Score, por causa de um assalto, e que tem Uhum. atores magníficos. Tenho o Body of Lies, com o Leonardo DiCaprio, que eu também me lembrei deste, porque também fazem aquele jogo com ele, aquela chantagem Uhum. com ele. E assim, mais por acaso, olha, isto falámos do Woody Allen há bocadinho e isto foi. E por acaso tem aqui um não do vais Woody Allen. recomendar? Não, nem pensar. Então, Então o o que é quê? que eu digo? Tem a Marina, pá. Pronto, recomendo a ti reveres O Small Time Crooks. Small Time Crooks. Anda filmalhado. Cara da Marina. Realizador e pessoa. Pode ser uma grande merda. Realizador e porco. Mas ele fez mesmo uns grandes filmalhados, já Marina. Cara do poker Não face. aceito. Marina não aceita. Há outros realizadores que também fizeram grandes filmalhaços e E que não são porcos. não são problemáticos. Yeah. Se calhar vou Não. escolher ver esses. Ok. Não vou dizer nada que me possa incriminar. Marina, o que é que recomendas? Então, eu escolhi recomendar um filme ou projeto de cada um dos atores. E então, Ok. de Ben Affleck, recomendo Gone Girl. Uhum. Da Rebecca Hall, eu vou recomendar O Vasto Mar de Sargassos, que eu não vi o filme, mas li o livro. E se o filme for tão bom como o livro, é a confiança. Do Jeremy Renner, vou recomendar não o Hurt Locker, mas o Arrival, que eu gosto mesmo muito desse filme. Também gosto. Do John Hamm, Mad Men, Hugo. Faz-te a vida. E da Blake Lively, é difícil, mas vou recomendar a minha série Guilty Pleasure, que é Gossip Girl. Ok. É mega problemática, mas quando estás muito cansado e queres ficar assim com o cérebro lisinho,
com Gossip Girl. Nice. Qual foi o filme da Rebecca Hall que disseste? Vasto Mar de Sargassos. Fogo, não percebi outra vez. O Vasto Ok. Mar de Ok. Sargassos. Argaços? Sargassos. Sabes o que é sargassos, Sargassos. puto? Não, mas gostava de saber. Só Digam-me o descobri que são quando vim cá para sargassos. cima. O que são sargassos? É aquela É alga que aquelas fica, algas que assim fica muito seca. compridas. Yeah. E o pessoal usa isso para Sei para quê? usa isso para. Ai, fogo, está a faltar a palavra. Para a terra, para as plantações. Fertilizante. Fertilizante. Exato. Ok. Yeah. Aceito. Se eu fosse usar assim ao pescoço ou qualquer cena assim, tipo. Eu ficar preocupado. Estes são os filmes. As minhas recomendações hoje são os filmes que o Ben Affleck mencionou como referências para este filme. Eu acho que a Marina disse 3. Eu só tenho mais um. O primeiro chama-se The Friends of Eddie Coyle, 1973, realizado pelo Peter Yates. É um filme com o Robert Meacham, não sei como é que se diz o nome desta pessoa, mas é sobre, também é em Boston e é um criminoso que decide chibar-se dos seus amigos para evitar prisão. Essa foi a primeira referência dele. A segunda foi o Heat, já falámos muitas vezes. O terceiro, Mystic River, do Clint Eastwood, 2003. Sean Penn, Tim Robbins e Kevin Bacon. É sobre uma trágica morte de uma menina de 19 anos que faz com que 3 amigos de infância se juntem. Ainda estão todos a viver em Boston. E é um pai que é gangster, que é o Sean Penn, um detetive, que é o Kevin Bacon, e um homem que parece meio desorientado, que é o Tim Robbins, e eles suspeitam que seja ele quem fez a menina desaparecer. E depois o The Departed, do Scorsese, com o DiCaprio, com o Matt Damon, com o Jack Nicholson e outras pessoas, com o Mark Wahlberg, que é sobre 2 undercover, como é que se diz? Eu acho que já disse que a paisana, yeah. O Leonardo está infiltrado no gangue e o Matt Damon, que é um gangster, está infiltrado na polícia. Estão os dois a fazer o jogo do gato e rato, um com o outro. Jack Nicholson é o boss dos gangues, do gangue irlandês, Boston. E são, pelo menos, eu nunca vi o The Friends of Eddie Coyle, é uma auto-recomendação para eu ver também. Os outros 3 são bem fixes, eu gosto mesmo bem dos outros 3. Não sei se tem muito boa representação feminina, Marina, nenhum destes. É a minha bandeira agora. Não, Ergui mas, essa bandeira mas e é- não vou baixá-la. mas é uma boa bandeira para erguer, mas estes 3 filmes eu acho que não são 3 filmes especialmente preocupados em desenvolver a personagem feminina. Perdão. Estamos feitos. Sim. Eu gostei muito de rever o The Town. Gostei mesmo muito. Pronto, é isso que é importante. Entusiasmou-me. Teve momentos de entusiasmo. E tenho pena, Marina, que tu não tenhas tido momentos de É entusiasmo. isso que é importante. Entre ter... Eu sou Mas- super condescendente. Yeah. Mas tiveste um pouquinho de entretenimento. Estive muito entretida. Ok. Isso estive. Ok. Pronto, pode ser que a partir daqui a minha relação com o Ben Affleck se transforme. Não posso pedir mais. Eu recomendo a ti, Marina, especificamente, para além das minhas recomendações, o Good Will Hunting. Eu acho que tu vais gostar do Good Will Hunting. Vou E ver. acho que vais. Será que se o Ben Affleck tem sensibilidade para escrever uma coisa destas, se calhar ele não é o atrasado mental que eu penso que ele é. Mas Eu pode não ser. acho que ele seja atrasado mental. Não ponhas palavras na minha boca. Não nos vamos zangar por meia dúzia de tostões. Eu, por acaso, eu acho que agora, falando só do Ben Affleck em especial, antes de irmos à nossa vida, eu sinto que o Ben Affleck é um gajo, um senhor meio complicado. Tipo, eu acho que ele é sensível, mas já há ali uma parte dele que nesta cena de Hollywood e relação com a fama que lhe deve complicar a situação. Yeah. Coitadinho. Daí ele fumar à porta de bares. Com os olhos, mesmo a revirar os olhos, mesmo.
Nem acredito que esta é a minha vida. É. Estamos feitos? Sim, Querem dizer alguma coisa? Queres publicitar o nosso podcast? É isso, é seguir podcast em todo o sítio e mais algum. É isso? É isso. sigam-nos O em nosso- todas as plataformas de áudio e também no Exatamente. YouTube e também no Instagram e no TikTok quando o Miguel o fizer. No Spotify, tanto no Spotify como no YouTube, também nos podem ver. Não é? Yeah. E Às nós vezes, temos que às vezes o Spotify não me deixa a fazer o upload do vídeo, já me aconteceu 2 vezes. Ok. Se quiserem muito ver-nos, no YouTube é seguro. No Muito, Spotify, muito. se quiserem mesmo muito. E nós temos outro podcast chamado Tens de Ver, em que cobrimos. Como é que se diz? Não sei como é que. Séries? Séries e filmes, mas, Sim. cenas, Entretenimento. Puro e cenas, duro. cenas mais atuais. Sim. Neste Sim. podcast só fazemos filmes com 10 ou mais anos. Naquele fazemos tudo o que está a passar na atualidade do audiovisual. Sim. Obrigado. Um beijinho grande. Este foi mais um podcast do Show do Diário para matar saudades passadas, presentes e futuras.